o sucessor do Império Romano e o primeiro Reich alemão, uma das monarquias mais diversas etnicamente de toda a história, se estendendo da Itália até o norte da Alemanha. Nesse vídeo, irei falar do Sacro Império Romano Germânico. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. O Sacro Império Romano Germânico durou oficialmente de 962 até 1806. Foi um dos maiores estados medievais da Europa e um dos primeiros estados modernos, apesar de ter uma base de poder instável. O Sacro Império não era um estado unitário, mas uma confederação de pequenas e médias entidades políticas. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do Conhecimento Expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Durante o 8º século, os francos esculpiram um enorme reino na Europa Central. No Natal do ano de 800, o rei franco Carlos Magno se autocoroou imperador de Roma, tentando restabelecer o maior império do Ocidente até então, um sonho que muitos governantes de seu tempo tinham. Inclusive, o Império Romano tem vídeo próprio no canal. No reinado de seus netos, contudo, o reino franco rapidamente se desmanchou e seus herdeiros concordaram em dividir o império em 3 partes. Foram formadas então a França Ocidental, a precursora da França medieval, o reino da Lotaríngia e a França Oriental, precursora do reino da Germânia. O reino da Lotaríngia mergulhou no caos, sendo dividido no reino da Borgonha e no reino da Itália. No século X, Otão I, rei dos germanos, invadiu o norte da Itália e instalou a ordem na região, marchando para Roma. Otão I se casou com Adelaide, princesa da Itália, e se tornou rei da Itália e Germânia. Por conta da reinstalação da estabilidade na Itália pelas forças germânicas, o Papa agradeceu a Otão I, revivendo o título imperial vacante e o coroando como imperador em 962, quando comumente é tido que se iniciou de fato o Sacro Império, apesar de alguns historiadores defenderem que o império começou em 800 com Carlos Magno. A dinastia otoniana governou o império até 1024, quando foram substituídos pela dinastia saliana, que transformou o império em uma monarquia composta, sendo as principais peças do tabuleiro a Germânia, Itália, Boêmia e Borgonha. O crescente poder imperial dos Salianas durante o século XI gerou um conflito com a Igreja Católica. O episódio conhecido como a Controvérsia da Investidura levantou a questão de quem era o governante supremo da cristianidade, o Papa ou o Imperador, a Igreja ou a monarquia. Depois de muito debate e carnificina, um compromisso foi alcançado, a Concordata de Worms, em 1122, que limitou a influência religiosa do imperador. A próxima dinastia a controlar o Sacro Império foi a Casa Hohenstaufen, que levou o poder imperial até o seu limite. Sobre essa dinastia, o Império alcançou sua maior extensão territorial. No auge do seu poder, durante o século XIII, os Hohenstaufen governaram desde a fronteira sul da Dinamarca até a ilha mediterrânea da Sicília. O primeiro imperador Hohenstaufen, Frederico I, era chamado de Barba-Rossa, devido à coloração vermelha de sua barba. Durante seu reinado, foi marcada a grande presença do Sacro Império nas cruzadas. Frederico I participou da Segunda Cruzada, antes de se tornar imperador, e acumulou vasta experiência militar, ainda jovem. Depois de sua coroação, ele foi sucessivamente desafiado pelas florescentes repúblicas mercantis do Reino da Itália,
liderando 6 expedições militares contra seus súditos italianos. Por fim, ele fez tantos inimigos que muitas cidades se aliaram com o Papa, a Sicília e o Império Bizantino contra ele. Após o fracasso na campanha da Península Itálica, Barbarossa juntou forças para realizar a Terceira Cruzada com a intenção de reconquistar a Cidade Santa, tendo feito progressos muito além de seu objetivo. Outro marcante rei, Hohenstaufen, foi seu neto, Frederico II, que foi tão impressionante que era chamado de Stupor Mundi, que significa Maravilha do Mundo. Ele falava 6 línguas e promovia poesia, filosofia e literatura medieval, além de receber professores muçulmanos e judeus em sua corte. Frederico II travou a Sexta Cruzada, mas ao contrário da agressividade característica dos exércitos de cruzados, o imperador negociou com o sultão, que controlava a região, e conquistou o controle de Jerusalém de forma diplomática. Os problemas internos que atormentaram o Sacro Império Romano Germânico foram temporariamente subjugados pelo poder autoritário de Frederico II. Contudo, quando ele morreu e a era Hohenstaufen alcançou seu fim em 1250, esses desafios vieram à tona com intensidade crescente. As repúblicas italianas se uniram e aproveitaram a lacuna de poder para ampliarem sua autonomia política e econômica. Após o fim da dinastia Hohenstaufen, senhores feudais disputaram a sucessão imperial e um novo imperador foi coroado apenas em 1312. Esse período é chamado de Interregnum, que significa entre reinos. Como a autoridade central decaiu após os imperadores Hohenstaufen, um processo de descentralização teve início pelo poder transferido da antiga aristocracia feudal para a classe burguesa, que povoava as cidades no fim da Idade Média, que inclusive possui um lado oculto aqui no canal. Foi por causa dessa mudança do feudalismo para a economia mercantil que a Itália iniciou a separação do Sacro Império. Como a autoridade central sobre a Itália enfraqueceu, as repúblicas marítimas de Veneza, Gênova e Pisa acumularam significativa autonomia e se direcionaram ao fenômeno do Renascimento, junto de Florença e Milão. Nas terras ao norte dos Alpes, as cidades negociaram com duques e condes por maiores liberdades econômicas. A classe burguesa se opôs aos senhores feudais e, dentro das cidades, artesãos começaram a se organizar em guildas medievais, que controlavam a oferta de mão de obra local, a quantidade produzida e as tarifas comerciais. As cidades mais prósperas se aliavam em ligas para extrair mais concessões e privilégios da aristocracia feudal. A Liga Lombarda, uma aliança das cidades no norte da Itália, criou vários empecilhos para o Sacro Império. No norte, os centros comerciais ao longo das costas do Báltico, como Hamburgo, Bremen e Danzig, juntaram forças ao formar a Liga Hanseática. Assim, o Sacro Império Romano Germânico não precisou de um imperador forte para florescer. Durante esse período, o título imperial passou por dinastias luxemburguesas, bavárias e boêmias para cair em mãos dos Habsburgos austríacos no século XV. A partir de 1415, esta família reinou sobre o Sacro Império até o seu fim. Foi sobre a regência Habsburga que o Sacro Império Romano Germânico passou por uma era de grande tensão religiosa. Apesar de a família imperial ser fervorosamente católica, no norte do Império, a reforma protestante explodiu em 1517, quando Martinho Lutero rompeu com o poder papal e fraturou a cristianidade ocidental. Um grande número de cidades aproveitou essa oportunidade para se oporem aos Habsburgos católicos. Renânia, Boêmia, Áustria e outros territórios do sul da Alemanha permaneceram majoritariamente católicos, enquanto o norte e cidades como Estrasburgo e Frankfurt adotaram o protestantismo. Nessa mesma época, Carlos V, imperador romano-germânico, estava batalhando com os franceses e os turcos, que estavam ameaçando a Hungria, uma posse habsburga. Apesar das tentativas de conciliar todos esses assuntos, em 1555, um exausto Carlos V cedeu às demandas protestantes e resignou logo em seguida.
foi acordado que o imperador se ausentaria de assuntos religiosos para além das fronteiras de suas terras. Isso deu ao Sacro Império uma base mais estável de governança para o restante do século XVI. De todo modo, o declínio do poder imperial mais uma vez criou um vácuo de poder que levou ao conflito aberto. Conflitos religiosos e políticos nessa época levaram o imperador romano-germânico Ferdinando II a iniciar um longo e prolongado conflito chamado de Guerra dos 30 Anos. Na escaldante atmosfera religiosa do século XVII, a intromissão imperial nos assuntos da Boêmia foi interpretada como se os Habsburgos estivessem ultrapassando sua autoridade. Como resultado, outros reinados, principalmente protestantes, se rebelaram e fizeram campanha contra o imperador. A Suécia iniciou conflitos com o Sacro Império, visando fortalecer a causa protestante no norte da Alemanha. O reino sueco iniciou uma guerra contra o imperador por muitos anos e obteve grandes vitórias. Os franceses, tentando obstruir as ambições habsburgas, interviram nos conflitos e as décadas de luta intermitentes devastaram o território do Sacro Império. A combinação de resistência interna pelos príncipes protestantes, intervenções dinamarquesas, suecas e francesas, em última análise, se mostraram demais para os Habsburgos. Em 1648, depois de um longo período de negociações, um abrangente acordo de paz foi assinado. Esta paz de Westfália finalmente pôs fim ao calamitoso conflito, um dos mais letais, desastrosos e catastróficos conflitos na história da Europa. Por fim, a paz, no sentido religioso e secular, retornou ao Sacro Império Romano-Germânico. Após o Tratado da Westfália, os Habsburgos permaneceram na posição de imperadores romano-germânicos, mas seus poderes foram confinados às suas posses. Em Viena, o Sacro Império obteve uma vitória interessante contra um ataque do Império Otomano, que inclusive possui vídeo no canal. Após a vitória contra os otomanos, a atenção do Sacro Império se voltou para a França, que estava se tornando uma grande potência europeia. Porém, os imperadores romano-germânicos falharam em segurar o crescimento francês, quando Luís XIV manejou em expandir suas fronteiras orientais em direção do Reno. Por mais ameaçador que os franceses possam ter parecido, o próximo grande desafio à autoridade dos Habsburgos não veio de Paris, mas estava surgindo dentro do próprio Sacro Império. Em 1740, um dos reinos mais importantes do Império, a Prússia, conquistou a Silésia, uma das terras mais ricas e produtivas dos Habsburgos. E com a chegada do século XIX, a eterna ameaça dos Habsburgos, os franceses, assumiram um novo formato, com a figura de Napoleão Bonaparte, que marchou ao leste com sucesso. Em 1805, Napoleão infligiu derrota de tal monta sobre o Império Romano-Germânico que sua autoridade, além das terras dos Habsburgos, deixou de existir. No ano seguinte, o Sacro Império foi oficialmente dissolvido, enquanto a França organizava a maior parte dos estados alemães em um estado satélite chamado de Confederação do Reno. Foi inclusive dessa aliança de estados que posteriormente surgiu o Império Alemão, que tem vídeo no canal. O fim do Sacro Império Romano-Germânico viu uma instituição de séculos de duração cair, muito por conta de problemas internos com reinos com objetivos e visões diferentes, além de, claro, as constantes invasões de potências externas. Apesar disso, a influência do Sacro Império é vista até hoje, desde o resultado das cruzadas até a expansão cultural romano-germânica. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!